1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim a palavra de Deus. É uma pergunta, mas é uma declaração. Uma pergunta declarando algo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Cristo? Glória a Deus. Amém. Olha lá o que diz no versículo 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês? Escute, essa carta foi escrita para os filhos de Deus. Nem todo mundo que está pisando na terra, que está aqui na terra, é filho de Deus. Não, pastor, mas todos foram criados. Uma coisa é ser criado, outra coisa é ser filho. Quem são os filhos de Deus, pastor? Quem são os filhos de Deus? São aqueles que nasceram de novo, aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e tiveram então um nascimento pelo Espírito. Jesus disse, falou inclusive para um religioso da sua época: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. O que Jesus está nos ensinando? Há um novo nascimento, há um nascimento espiritual. Aqueles que reconhecem que são fracos, aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador, aqueles que reconhecem que são perdidos e recebem a Cristo de todo o seu coração, a Bíblia fala que essas pessoas nasceram de novo, nasceram do Espírito. Essas pessoas sim são filhas de Deus. Algo interessante, que o que vai determinar se você é filho de Deus ou não, quem vai tomar essa decisão é você. Deus aceita a todos. Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Vou repetir isso. Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Todos aqueles que se achegam em Jesus, todos aqueles que se achegam em Jesus, reconhecendo que são pecadores e fracos e que precisam ser curados, essas pessoas são recebidas por Deus, são transformadas e se tornam numa nova criação. Um dia chegou um paralítico diante do pastor e esse paralítico disse: será que Jesus recebe um homem pela metade? E aquele pastor disse: Jesus recebe o homem que se entrega por inteiro. Quando a sua decisão for se entregar por inteiro, Deus te receberá. Muito bem, Jesus ele recebe a todos, e aqueles que o recebem se tornam nova criação. Quando a Bíblia fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Só é santuário do Espírito Santo aqueles que são de Jesus. Deus não habita num corpo que não foi comprado por Ele. Embora Deus pagou um alto preço, Cristo pagou um alto preço por todos os homens, você tem que se deixar comprar por Cristo. Ok. O preço de Cristo na cruz, Ele morreu para os pecadores. O preço foi pago por todos, para todos, mas somente aqueles que recebem é que se tornam santuários de Deus. Caso contrário, essas pessoas são casa, mas de outras coisas. Só é santuário de Deus quem é de Jesus. E você pode ser de Jesus hoje. A decisão é tua. Você precisa decidir. Decidir o que, pastor? Reconheça que você precisa de um Salvador. Não escapa ninguém.
Você pode dizer: eu não mato, não roubo, eu não me prostituo, eu não faço nada. Você pode dizer isso. Mas eu quero dizer que não escapa a ninguém, ainda que a gente não faça na prática, na mente. Se a gente fez, Jesus já nos diz que nós somos adúlteros e assassinos. Por que Jesus diz isso? Então ninguém será perfeito, pastor. Já é para ninguém se achar o bom e achar que pode chegar ao céu pela sua própria força. Efésios 2:8, a salvação vem pela graça. Você nunca vai merecer a salvação. Você nunca vai fazer nada que faça Deus dizer: oh, você merece a salvação. Não, você pode ser um bom religioso, você pode ser um bom cara, uma boa moça, uma boa mulher. Nada disso vai te dar a habilidade de ficar diante de Deus sem culpa. A única forma de você ficar diante de Deus sem culpa é quando você recebe da parte de Deus a justiça dele. Mas como que é receber a justiça de Deus? Quando você crê em Jesus, quando você crê no sacrifício de Jesus, quando você recebe, sabe do sacrifício dele, a obra dele está consumada. Quando você crê, a Bíblia diz que nós somos justificados. E aí o sangue de Jesus te cobre, e você sim pode estar diante de Deus sem a consciência de pecado, de erro. Isso é maravilhoso. Obrigado, Jesus, pela sua justificação. Então, quando a Bíblia está dizendo: acaso vocês não sabem que vocês são um santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Gente, escute isso. Nós que somos de Cristo, nós que somos de Deus, nós que somos selados por Cristo, nosso corpo é santuário do Espírito de Deus. Deus está aqui dentro por meio do Espírito Santo. É por isso que o João diz na sua epístola: maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo? O diabo. Quem está conosco? Deus. Ainda não entendo algumas pessoas que têm dúvida: por que vão entregar a sua vida para Jesus? Por que eu tenho que entregar minha vida para Jesus? Cara, essa é uma razão que eu vou te falar: é ter Deus morando dentro de você. É ter o Espírito de Deus morando dentro de você. A Bíblia diz: quantos acreditam na palavra de Deus? Eu creio na palavra de Deus. E ela diz: vocês são santuário do Espírito Santo. Não fala nem casa, fala o lugar sagrado. O corpo de vocês é um lugar sagrado, é o santuário do Espírito de Deus. Diga assim: eu sou o santuário do Espírito de Deus. Olha lá, e que habita em vocês. Você tem que entender que você não é um hotel. Você que é crente em Jesus Cristo, você não é um hotel que o Espírito Santo vem em final de semana e vai embora, ou durante a semana. Você tem que entender que você recebeu a presença do Espírito em você por toda a sua vida. Mas eu não vejo, pastor. Tu não anda por vista, tu anda por fé. Eu não preciso ver para crer. Eu creio porque eu sei porque sei que sei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Sou morada do Espírito de Deus. Estou falando de mim, mas essa palavra é para ti, meu irmão. Santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus. Deus nos deu o Espírito Santo. Aprove Deus colocar o Espírito Santo dentro de nós. Dá para entender alguém que tem o Espírito Santo dentro dele, andando cabisbaixo, desanimado, com medo das coisas? Dá para entender isso?
2 Timóteo, a gente vai voltar nesse versículo daqui a pouco. 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha lá o espírito que Deus colocou em nós, ó. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Não, continua lendo, não, vem comigo aqui, olha aqui para mim aqui. Eita, oa. Olha aqui. Deus não nos deu um espírito de covardia. O espírito que está em você é o Espírito Santo de poder. Eu vou sem temer, eu vou caminhar, eu vou avançar, eu vou marchar, porque o Espírito que está em mim não é um espírito de covardia. Vale salientar que a covardia, ou em outras traduções, o medo, é um espírito. Quem você quer que tenha acesso na sua vida, o espírito de medo ou o espírito de ousadia? Pergunta boba, pastor. Pois é, mas na prática, tanta crente aceitando o espírito de covardia, ainda concordam com o espírito de covardia, ainda declarando. Faça em cada declaração, mas está lá escrito: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Olha o espírito que Deus colocou em nós, ó, de poder, de amor e de equilíbrio. Entenda isso. Deus colocou em nós o espírito de poder. Quando você vai ler o livro de Mateus, Marcos, ou seja, os evangelhos, né, onde registraram a passada de Jesus, a passagem de Jesus aqui nessa terra, você vai ver alguns versos que dizem: e o espírito de poder, né, estava sobre Jesus, e o poder estava sobre Jesus para curar os enfermos. Quando você pega, você vê, então vamos lá, qual é o espírito, qual era o poder que estava sobre Jesus? Quando você pega a palavra no original ali, você pega a palavra dunamis. O que significa dunamis? Vem de dinamite, poder para a realização de milagres. Ou seja, a Bíblia estava dizendo o seguinte: e o poder para realizar milagres estava sobre Jesus. Ok, como estão entendendo isso? Você precisa entender que Jesus é Deus, sim, mas ele veio como homem, e ele dependeu do espírito de poder para fazer milagres. Se você acha que Jesus era Deus e fazia milagres porque ele era Deus, e nós hoje que fazemos milagres também no nome de Jesus, nós somos deuses? Não. Por que nós fazemos milagres? Aqui que está: por causa do espírito de poder que Deus nos deu. Agora você diz: bom, se o espírito de poder que estava sobre Jesus era o dunamis, qual é a palavra no original aí do espírito que Deus fez habitar em nós? Poder. É a mesma palavra dunamis. Se você não entendeu nada, eu quero que você entenda agora, que o mesmo espírito que estava sobre Jesus e fazia com que Jesus realizava os milagres, esse é o espírito que está na vida do crente. Se tivesse a Manvanda aqui, aplaudia Jesus. E esse amor aqui, o espírito de amor que está em nós, esse amor é o amor que o mundo não tem, é o ágape. O mundo não tem o ágape, somente a igreja tem o ágape. O que é o ágape? É o amor incondicional. A gente faz sem querer receber novamente. Quem está entendendo isso? Foi da mesma forma que Deus nos amou. E por que nós temos o ágape? Porque Deus nos amou primeiro.
Deus derramou o ágape nos nossos corações. É por isso que nós temos o ágape também. Bom, eu estou falando aqui o Espírito que está dentro de nós. Você consegue pegar essa? E equilíbrio, aqui, é um espírito de prudência. O que é prudência? Calcular o impacto antes da decisão. Nós estávamos no mundo e vivíamos de maneira desordenada e fazíamos as coisas e nem sabíamos o que ia dar. Hoje não, hoje nós paramos, meditamos, analisamos e depois tomamos a decisão. Aplauda Jesus pelo Espírito que está em nós. Então esse Espírito foi dado por Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Olha só essa palavra aqui, ó. 6:20 de 1 Coríntios. Vocês foram comprados por alto preço. Será que dá para você repetir esse versículo comigo no 3? 1, 2, 3. Vocês foram. Agora repita tomando posse da palavra. Eu fui comprado por um alto preço. Glória a Deus, estou entendendo, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós fomos comprados por um alto preço. Em outras traduções dizem altíssimo preço. Qual foi esse preço? Foi Cristo se entregando como oferta para nos resgatar. Agora, como nós estamos falando de receber a cura, em poucas palavras, daqui a pouco a gente já encerra. Quando isso aconteceu, pastor? Quando Cristo comprou o meu corpo por um altíssimo preço. Lembre-se, Jesus, o Espírito de Deus só entra na casa na qual Ele compra, Ele não é intruso. Então primeiro Ele nos compra, e depois Ele faz morada em nós. Eu quero dizer, e quero que você fique bem atento e guarde essa palavra no seu coração, que o seu corpo, ele não é casa ou depósito de enfermidades. O seu corpo é santuário do Espírito de Deus. Eu vou repetir isso daqui. Essa mensagem é tão importante, ainda mais nos nossos dias. Sempre foi, ainda mais agora, quanto mais agora. O seu corpo, crente, embora Paulo não estava querendo dizer isso, mas pela palavra de revelação, nós também temos uma linha para dizer para você o seguinte: que o seu corpo não é depósito de doença, mas é casa do Espírito de Deus, santuário do Espírito de Deus. Isaías capítulo 53, versículo 10. Dá uma olhada aqui comigo. Olha só, somente no início. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaías foi um profeta do Antigo Testamento, e esse profeta ele profetizou a respeito da vinda de Cristo, de Jesus. Aproximadamente 690, 700 anos antes da vinda de Jesus como homem. Ele, sendo Deus, se fez homem. Isaías, pelo Espírito, ele profetiza essa palavra. E algo que nos chama a atenção é que o que Isaías disse: contudo,
foi da vontade do Senhor. Esse Senhor é o Pai Celestial. Foi da vontade do Pai Celestial. Fazer quem esmagar Ele mesmo? Não, esmagá-lo. Falando de uma outra pessoa. Quantos entendem? Diga amém. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O que essa palavra está dizendo? Foi da vontade do Pai esmagar Jesus e fazê-lo sofrer. Uai, por quê? Porque esse esmagamento e esse sofrimento era para o pastor Coutinho. Era para você. Porque Jesus não pecou, nós pecamos. Jesus é o nosso substituto. É por isso que o crente que fala: ah, não, eu preciso andar doente, enfermo, porque eu estou pagando. Deixa eu te falar, Jesus foi o seu substituto, recebeu a ira de Deus, para quê? Para que você hoje, pela fé, andasse em abundância nessa terra. Não, eu tenho que sofrer, pastor, eu tenho que sofrer, porque eu tenho que sofrer. Ei, escute, escute. Jesus foi o seu substituto. Se você leva uma vida de sofrimento, é porque você não está se posicionando onde Deus quer que você se posicione. Porque se Deus esmagou Jesus e o fez sofrer, é para que aqueles que creem nele não sofram, não andem enfermos. Consegue entender isso? Essa palavra sofrer aqui no original é a palavra shalá, que significa o quê? Enfermidade. Ou seja, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo enfermar. Tem algumas traduções aí que está escrito isso? Quem tem, levanta a mão. Olha lá, do irmão Charles. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo enfermar. Ou seja, foi da vontade de Deus colocar em Jesus todas as enfermidades, até aquelas que não existiam na época. Você tem que entender que o sacrifício de Cristo não foi um sacrifício para que o outro ano ele se sacrificasse, no outro ano não, o sacrifício dele foi de uma vez por todas. O que isso quer dizer? Quando Jesus foi na cruz, quando Deus o fez enfermar, por mais que não existissem as doenças, os vírus que existem hoje, Jesus lidou com todas essas doenças na cruz do Calvário. E o crente que crê nele pode andar nessa terra de maneira saudável e abundante. Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo, derramar a ira sobre Jesus. Quando você tenta agir no seu próprio braço, na sua própria religiosidade, na sua religião, se achando que é o bom, faço, as coisas não acontecem. Quando você crê no Senhor Jesus, quando você crê nele, as coisas começam a fluir na sua vida. Pastor, como assim Jesus levou nossas enfermidades? No mesmo capítulo 53, versículo 4, diz assim: certamente ele, se referindo a Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja bem, o Isaías estava profetizando aquilo que Jesus ia fazer. Ele tomou sobre ele as nossas enfermidades. Quem merecia andar enfermo? Levanta a mão. Pode levantar a mão, era eu e você. A enfermidade era para nós, a morte era para nós, a miséria era para nós, tudo era para nós.
mas aprouve Deus fazer com que Jesus recebesse essas coisas. Aquele que crê em Jesus faz uma troca. Que troca é essa, pastor? Eu lancei sobre ele as minhas maldições, as minhas doenças, as minhas enfermidades, a minha miséria, os meus pecados, eu lanço sobre ele, e ele lança sobre mim a sua justiça, e ele lança sobre mim a sua cura, a sua saúde, as suas bênçãos e a sua prosperidade. É uma troca. Ele foi o nosso substituto, sofreu no nosso lugar, partilhou de nossos sofrimentos, partilhou do salário do nosso pecado. Para quê? Para que partilhássemos do dom da justiça, de suas bênçãos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Declare isso com a sua boca: Jesus levou as doenças. Jesus levou as minhas doenças. Você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa anotar isso no seu coração. Tem crente que está sofrendo por quê? Porque não crê nessa palavra. Deus te trouxe aqui para quê? À toa? Não. Deus te trouxe aqui para que você entendesse essa palavra. O propósito de Deus não é ninguém morrer antes do tempo, não. Pastor, Deus, cada um tem uma hora, né, pastor? A hora certinha para morrer. Deixa eu te falar, tem pessoas que estão antecipando o dia da morte. Eu não creio nisso. Se não fosse assim, eu não entendo porque Jesus chamou o diabo de o ladrão que rouba, mata e destrói. Você que tem que entender que ignorância, você faltar conhecimento em uma área, você pode até ir para o céu. Você crê na sua salvação. Um crente pode até crer na sua salvação e ir para o céu, mas morrer cedo de doença e enfermidade. Isso pode acontecer, pastor? Pode acontecer. Um crente pode ser cheio do Espírito, um bom crente, e viver numa miséria que só. Uai, por quê? Conhecimento. Conhecimento é luz. O crente que não tem conhecimento dessas palavras que nós estamos falando, ele aceita a doença, ele aceita a enfermidade. Ele diz: eu estou enfermo porque Deus está me provando, Deus está me ensinando, eu estou doente porque Deus está trabalhando, que eu tenho uma grande obra na minha vida. Não é Deus que coloca doenças. A doença tem uma origem, e a origem das doenças é o diabo. Deus não criou Adão com um câncer, Deus não criou Adão com Covid-19, Deus não criou Adão sem um braço e uma perna. Deus criou Adão perfeito, a obra de Deus é perfeita. Mas o pecado, né, pastor? O pecado deformou, né? O pecado acabou destruindo. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aqueles que creem em Jesus andam hoje uma vida em abundância. Obrigado, Jesus. Por que eu estou aqui ministrando essas coisas para você? Falei tudo para você. Eu não quero que você morra antes do tempo. 1 aos Coríntios capítulo 11, Paulo diz: muitos já dormiram. Paulo está falando, muitos já morreram. Esse já é morreram antes do tempo. Por quê? Por não conhecerem a palavra a respeito de que, meu irmão, não é uma doença, uma enfermidade, um Covid, sei lá o que for, para levar a sua vida. Não, você tem que entender o seguinte: eu vou viver todos os meus dias nesta terra para a glória de Jesus Cristo. Eu vou viver. Eu vou viver. Por quê, pastor? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja bem, a Bíblia diz que Ele levou sobre eles as nossas enfermidades. Jesus levou sobre o seu corpo as nossas doenças e enfermidades. Se Ele levou sobre o seu corpo as nossas doenças, por que devemos levar as nossas enfermidades e doenças? Ele levou.
Para quê? Para que a gente não precisa levar. Ele levou para a gente viver uma vida sem enfermidade. Mas eu estou sujeito, né, pastor? Você está sujeito. Você pode até ter uma tentação de enfermidade, mas você assume o seu lugar, a sua posição na palavra de Deus. Manda esse trem embora em nome de Jesus e continua caminhando para a glória de Cristo. Só tem um dia que não vai ter que a gente não vai ter possibilidade de estar sujeito, quando o nosso corpo for um corpo de glória. Mas enquanto isso, ainda que venham as tentações na área de enfermidades e doenças, nos posicionamos, nos colocamos em nosso lugar e assumimos pela fé o que Deus declarou na sua palavra e dizemos: aqui não, eu sou santuário do Espírito de Deus e não casa de doença e de enfermidade. Oh, glória! O crente pode desfrutar de saúde divina, pastor? Não só pode, como ele deve desfrutar. Inclusive, Jesus envia os crentes para curar os enfermos. Não só ele andar em saúde, mas enviar os crentes para curar os enfermos. Marcos 16: e os sinais seguirão os que crerem, em meu nome curarão os enfermos. O desejo de Deus não é só que você ande com saúde divina. O desejo de Deus é que você cure outras pessoas, pessoas que estão no mundo que ainda não conhecem a palavra de Deus, e liberte essas pessoas. Por que alguns não desfrutam, pastor? Ora, porque não conseguem crer na palavra de Deus a respeito desse assunto. Alguns não conhecem. Graças a Deus que você está aqui nessa noite, está conhecendo. E talvez você não entenda muita coisa, mas uma coisa eu te falo: Jesus levou as suas enfermidades, Jesus levou as suas doenças. Crê nessa palavra, crê nessa palavra. Jesus levou as suas doenças, e Ele sofreu muito, gente. Foi do agrado de Deus esmagá-lo. O que é? Deus pegou Jesus e esmagou? Não, deixou Jesus na mão daqueles romanos, que haja chicotada em cima, tudo por causa do nosso pecado. Para quê? Para que Ele sofresse, para que agora nós que cremos nele vivêssemos uma vida com abundância. Que sentido faz? Jesus faz uma obra tão linda e você vive uma vida totalmente miserável. Eu vou repetir essa pergunta: o que adianta? Jesus faz uma obra tão linda, um sofrimento tão lindo, e você vive uma vida miserável. Miserável nas finanças, miserável no casamento, miserável na saúde, miserável em tudo. Pensa comigo, gente. Pensa comigo. Eu vejo pelos olhos da fé pessoas se levantando aqui dizendo o seguinte: o quê? eu tenho uma vida abundante, porque Cristo me deu uma vida abundante. Eu não vou viver aquém daquilo que Deus tem para mim, eu vou viver aquilo que Deus tem para minha vida. Jesus veio para me dar vida, e vida com abundância. É essa vida que eu vou viver, e essa vida que eu chamo a existência com as minhas palavras. Chame a existência pelas suas palavras. Chame a existência pelas suas palavras. O que faço numa situação de enfermidade, pastor? Primeiro, olhe sempre para Jesus e saiba que Ele resolveu isso na cruz. A primeira coisa que você faz numa tentação de enfermidade: estou enfermo, estou doente, sou crente, entendi que Jesus levou as minhas doenças. O que eu faço, pastor? Primeira coisa, olhe para Jesus e saiba que Ele resolveu isso na cruz. Ele resolveu na cruz. Jesus resolveu na cruz. Jesus disse naquela cruz: está consumado. O que é esse consumado? Concluído. O que eu vim fazer está feito. Eu resolvi. Obrigado, Jesus.
O diabo estava sentado na cadeira de autoridade desse mundo. Adão pecou e entregou para ele, sem saber, entregou para o diabo. O diabo sentou e começou a governar. Morte, enfermidade, doença, um monte de coisa. Quem já foi em hospital já foi no hospital grande lá em Marília. Cada um que entra de cada jeito, gente. Você fala, não era isso que Deus queria, mas o pecado causou tudo isso. De Adão. Mas na cruz, Jesus vence o diabo, vence a morte. Quando Jesus entrega a sua vida e morre, porque nem a morte poderia tirar a vida de Jesus. Jesus entregou a sua vida. Ninguém matou Jesus. Jesus entregou a sua vida. A morte não tinha autoridade sobre Jesus. Mas quando Jesus entregou a sua vida, a morte achou que tinha ganhado. Ganhei. A morte matou ela mesma. Jesus concluiu toda a obra, resolveu. Jesus lidou e venceu todas as enfermidades na cruz. Não tem nada que possa, a enfermidade que possa nascer ou ter, ou alguma coisa, um problema, não há nada que Jesus não resolveu na cruz. Primeira coisa, saiba que Jesus venceu essas enfermidades na cruz. Pegou essa? Segundo, dirija-se à doença e ordene em nome de Jesus que saia da sua vida. Você vai ficar pedindo aquilo que Deus já fez? Senhor, 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 faça. Está consumado, filho, eu já fiz. Ordene para esse negócio aí, para sair de sua vida. Eu te dei autoridade para isso. Eu te dei autoridade para você ordenar. Dirija-se à doença e ordene no nome de Jesus que ela saia de sua vida. Ah, pastor, coisa doida, pastor, vou falar para a doença. A doença nem me ouve. Jesus disse para você falar com um monte. Deixa as pessoas acharem que você é doido no meio da rua, dizendo dor de cabeça. Eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Esse cara é doidão, hein? Esse cara é meio da tribo de Dan, hein? Você está para agradar quem? Eu creio na palavra de Deus, pensa o que quiser, rapaz. Caroço, eu te ordeno. Verruga, eu te ordeno. Eu tinha 3 verrugas que sobraram. Mandei elas embora em nome de Jesus e elas foram embora, porque elas têm que ir. Seja pequeno ou grande, para Deus não tem pequeno ou grande. Deus faz, Deus já fez, Deus realizou, e tudo tem que ir embora em nome de Jesus. A segunda coisa, ordene no nome de Jesus que vai embora. Terceiro, levante sua mão e agradeça a Cristo. Jesus disse que aquilo que você orar e pedir, creia que você já recebeu. Última coisa que é muito importante: confesse a palavra de Deus e não abra mão da sua bênção. Confesse a palavra de Deus e não abra mão da sua bênção. Você sabia que tem pessoas que recebem a cura e pessoas que perdem a cura? Pastor, não acredito nisso não. Mas é verdade. João capítulo 5, Jesus cura um paralítico que estava à porta formosa. Depois de alguns versículos, Jesus encontra ele no templo e fala o seguinte: não volte a pecar, para que algo de ruim não lhe aconteça. Tem pessoas que recebem a cura, mas perdem a cura. Por quê, pastor? Porque elas não sabem confessar a palavra de Deus. Um dia eu orei para o irmão Edivaldo,
Ele estava com uma dor no tornozelo, se eu não me engano. Ele ficou sem a dor aqui na igreja. De manhãzinha, quando ele acordou, a dor estava lá. Ora, ele ficou sem a dor na igreja. Por que a dor voltou? O que ele fez? Pode sair em nome de Jesus, e saiu. Você tem que entender sempre que você vai ter um contra-ataque. Não abra mão. Fique firmado. Confesse a palavra de Deus. Eu fui curado em Cristo Jesus. Eu não abro mão da minha cura. Eu recebo em nome de Jesus. Gente, talvez você não está enfrentando problema de enfermidade, mas Deus não desperdiça a palavra. Deus não desperdiça pão. Guarda essa palavra no teu coração. Guarde isso. O que é confessar a palavra? Quando você fala de confissão, as pessoas pensam o quê? Confessar pecados. Esse é o lado negativo da coisa. Nós falamos de confissão, nós estamos falando de concordar com aquilo que Deus diz. Quando você diz, eu não sou curado, eu sou enfermo mesmo, você está concordando com não com Deus. Você já sabe com quem é, né? Com o diabo. Quando você concorda com Deus, é quando você fala aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, eu fui curado. Confesse a palavra e não abra mão a palavra. Mas pastor, estou vendo os sintomas, estou vendo as coisas. Continue confessando a palavra, continue confessando a palavra. Você já orou, você já mandou embora. Cedo ou mais cedo vai acontecer, vai se manifestar. Sabendo que no espiritual já aconteceu. Jesus já lidou com isso na cruz. Segure, fique firme. Segure, fique firme. Confesse a palavra, concorde com Deus, concorde com a palavra de Deus e ande vitória nessa terra. Quantos são curados em Cristo Jesus aqui? Então agradece a Jesus por isso. Agradece a Jesus porque Ele levou as nossas enfermidades. Digo obrigado, Jesus, por levar as minhas enfermidades. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus quer que você viva todos os dias aqui nessa terra. Não aceite menos. Aceite o que Deus tem. Pode colocar Salmo 90:10 aqui em cima. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. É para você dar um glória a Deus pela palavra de Deus. No mínimo 70 anos. Deus quer que você viva muito. Que história é essa, meu irmão e minha irmã? Pessoas morrendo, indo embora, deixando filhos de 2, 3 anos aí. Que história é essa? Ah, pastor, é a vida, né? É a vida. Que vida? A vida com abundância de Jesus é que você viva todos os seus dias aqui nessa terra. Os propósitos de Deus não serão abortados na sua vida. Você vai cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai cuidar do seu filho, sua filha. Você vai ver seus filhos casarem. Você vai ver seu netinho, seu bisneto. Você vai crescer, você vai avançar, ninguém vai abortar no nome de Jesus, sabe por quê? Porque se um dia Deus quiser me levar daqui, Ele tira o fôlego, não precisa de enfermidade não. Eu sou sarado em Cristo Jesus, eu sou curado em Cristo Jesus. Ele sofreu, foi do agrado de Deus moer o meu Jesus. Para quê? Para que hoje eu andasse sarado, seja tumor, seja câncer, seja probleminha ou problemão, seja diabetes,
Até o nome, diabetes, deve ser esposa do diabo, não é possível. Diabetes, olha que coisa. Seja o que for, a origem é demoníaca do inferno, Jesus levou as nossas doenças e enfermidades. Ele carregou. Mateus capítulo 8. Quem vem comigo, diga amém. Versículo 16. Ao anoitecer foram trazidos a ele quem? Jesus, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Jesus andou por toda parte curando os doentes. Jesus amava curar os doentes, sabe por quê? Porque Deus não criou doentes, Deus não criou enfermidades. Deus criou o homem para viver em paz, tranquilo. E quando Jesus via alguém doente, Jesus ficava com compaixão. Porque Jesus chorou perto do sepulcro de Lázaro, João capítulo 11, por quê? Porque ele não criou o homem para morrer. Ele viu um amigo dele morrer e ele chorou. Só Deus sabe a tristeza de pessoas que estão acontecendo hoje, tendo seus entes queridos morrendo, com uma enfermidade do inferno, do diabo. Ah, mas foi o homem que criou, pastor. Ah, qual é a motivação? O amor ao dinheiro, diabólica, infernal. Mas Jesus, ele andava por toda parte, curando todas as doenças. Olha lá, e ele expulsou os espíritos com a palavra e curou todos os doentes. Versículo 17, olha que inteligência do Mateus, escritor bíblico. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O Mateus entendeu, é esse que levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Xerebamaço. Aleluia. Ai, 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 ai. Hebreus capítulo 13. Pastor, não pode falar em línguas enquanto prega. Estou falando no entendimento, quase uma hora aqui. Pode orar em línguas aí, meu irmão. Fica aqui. Versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele curava, cura e sempre vai curar. Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente e para sempre. Aplauda a palavra de Jesus. Aleluia.